gostaríamos de fazer com que o seminário também presbiteriano se torne mais presente no dia a dia da igreja. Então, para nós uma alegria maior, porque eu sou professor na área de História, de Teologia Histórica, e também coordenador. E quando fui convidado pelo presbítero Gilson, ele me passou depois lá o cartaz de divulgação, eu falei, rapaz, está levando os professores de História todo o seminário. Veio o Rogério e agora depois vem Marconi, né? Isso então são professores lá também, na nossa área, na área de História. Como foi falado pelo reverendo Adelso, é uma tarefa inglória, mas não é apenas uma tarefa inglória, são duas. Deixa eu explicar melhor. Primeira coisa, porque é muito tempo, 1000 anos, em praticamente aí 1h30. Então, logicamente, nós vamos pincelar. E uma outra coisa é porque das divisões da história, a história da Idade Média, ela traz um estigma perverso, porque foi cunhada sobre ela um termo que é inadequado e não é mais aceito nos círculos escolares, de que era a noite de 1000 anos. Isso aí já está ultrapassado, não tem nada a ver. E eu espero que a gente possa, então, mostrar que não tem nada a ver, foi um equívoco, porque a história da igreja na Idade Média, ela é riquíssima, como qualquer outra parte na história da igreja, tem altos e baixos. Mas a gente vai poder perceber que existem, então, coisas que nós podemos tirar lições preciosíssimas. Mas eu gostaria de ler também 3 versículos da palavra do Senhor. Está lá no Salmo 80. Os 3 primeiros versículos. Se você trouxe a sua Bíblia também, que bom. Então, podemos ler juntos. Salmo 80, os versos de 1 a 3. Aguarda mais um pouquinho. Também falando da alegria de ser convidado, de estar aqui com os irmãos. E como agora o Evangelho tem crescido bastante aqui no DF, porque quando nós chegamos aqui há 26 anos atrás, não tinham tantos presbitérios, nem tantos sínodos, não tínhamos, na verdade, nem mesmo uma jurete que é ligada ao seminário. Então, e a gente vê que hoje nós temos mais de 60, quase 70 igrejas, só aqui, como nós estamos falando, no Brasília. Nós não estamos falando, nesse caso aí, de cidades do entorno de Goiás, nós estamos falando de Brasília, em Minas, para ver como que o Evangelho tem crescido bastante, glória a Deus por isso. Vamos ler os 3 primeiros? Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim, Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Amém. Deus nos abençoe, para que nós possamos, através desse estudo aí, a gente tirar proveitos. E, por sinal, é algo muito interessante, porque não é apenas apresentar uma história da igreja, mas é relacionar essa história com o mundo no qual a igreja está inserida. Que a gente fala, é importante, porque a gente vai entender uma coisa, queridos, a igreja não vive isolada, a igreja não vive distante. É lógico que chegou momentos e algumas partes da igreja esteve um pouco separado, um pouco isolado. E é até difícil de a gente estudar. Eu fico mais tranquilo porque eu conheço o Rogério e sei que também vão ter outros e vão estar dando uma sequência, mas é difícil porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que a história da igreja nunca acontece nenhum fato, incidente ou acidente caindo de paraquedas. Então, por favor, na história da igreja não tem pulo de paraquedas. História da igreja tem algo que antecede, algo que nesse caso resulta, algo que atinge e depois a consequência. E como nós percebemos isso, eles interagem, eles trabalham. Então fica mais fácil, porque se você tentar decorar fatos da história, você pode correr o risco de, nesse caso, você se perder. É muito importante que você siga pelo menos uma linha histórica, onde você pegue os fatos que são chaves,
porque os outros depois podem estar sendo ali inseridos, podem estar sendo colocados. Então é preciso que a gente entenda isso. Então, para que a gente entenda a história da Idade Média, que é colocado como sendo de 500 a 1000, em um número redondo, mas a gente deve entender que foi um pouquinho antes, tá bom? Para que a gente possa ver aí, mas vamos pegar ali um pouquinho, tá? Então, primeira coisa, noite de 1000 anos, isso já está ultrapassado, não existe. Alguém pode falar, bom, mas foi um período de trevas. Trevas em um certo momento, provavelmente num período que a gente fala na Alta Idade Média. Só entendendo porque a Alta Idade Média vem primeiro, depois vem a Baixa Idade Média, tá bom? E a gente separa em 500 e 500 anos para facilitar. Essa questão desse tipo de abordagem de visão é mais um recurso didático, porque nós não podemos de forma nenhuma falar que foi um número redondo. É alguma coisa que a gente usa para favorecer, para facilitar. E a gente fala o seguinte, porque nós tivemos aí nesse primeiro momento, como a gente fala, as invasões bárbaras, que depois a gente vai mencionar rapidinho, só estou falando, pode ser chamado nesse período como sendo uma idade das trevas. A Europa sentiu um impacto fortíssimo. Mas chamar a Idade Média de uma noite de 1000 anos, não. Só para a gente ter uma ideia, né, nessa parte introdutória, nós, durante a Idade Média, e principalmente a Alta Idade Média, que começa ali, que vem logo depois da idade ali que a gente fala da igreja primitiva, vai produzir grandes teólogos, inclusive o maior de todos os pais da igreja vai surgir ali nesse período da Idade Média. Então, uma incoerência você falar que é uma noite de 1000 anos, sendo que o teólogo que mais se destacou, tá, na história da igreja, levando em consideração aí, né, depois aí da vinda de Jesus Cristo, logicamente separando Cristo, Paulo, vai ser Agostinho. E Agostinho viveu nesse período. Então, como vai ser chamado uma noite de 1000 anos se produziu o maior pai da igreja, que foi Agostinho? Quer ver uma outra coisa que a gente derruba essa falácia? Tá? Produziu. Tá? Outra coisa que a gente pode estar falando é o seguinte, foi também nesse período que vai acontecer também os chamados concílios ecumênicos. Começaram na igreja primitiva, no 4º século, mas vai se estender até o 8º século, quando a gente fala sobre... Obrigado. Quando a gente fala, por exemplo, que é chamado concílio ecumênico. Por que concílio ecumênico? Porque a gente fala que foi o concílio onde a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente mandaram representantes. Depois, já no 8º século, a gente vai ter, então, uma desavença por causa da controvérsia iconoclasta, que é por causa de ícones, não é isso? De imagens. Obrigado. E o que acontece? Então, se separa. A partir do 8º século não vai ser mais concílio ecumênico. Aí vai ser, nesse caso, os concílios do Oriente, da Igreja do Oriente, e os concílios da Igreja do Ocidente. Tá? Mas até aí nós temos. Então, você percebe que na Idade Média produziu também coisas interessantes, mas também existiram retrocessos, mas vamos devagar, vamos caminhar. Uma vez que a gente, então, fala sobre isso, a gente pode falar, mas foi um período de grandes transformações, grandes mudanças, e também a gente pode estar falando o seguinte, onde a igreja assumiu uma influência gigantesca sobre a sociedade, sobre o mundo. Para que a gente possa ter uma ideia, foi durante a Idade Média que a igreja mais influenciou a sociedade e o mundo, para o bem e para o mal. Porque nós vamos perceber isso, né? Essa influência, em certo ponto, foi algo produtivo em certo momento, mas também em outros gerou problemas seríssimos. Então, é um momento que a gente fala, e a divisão está ali, como 1000 anos, e, por favor, eu acho que está dando para ler, mas a gente percebe que a divisão aparece lá de 1000 anos, que é chamada Alta Idade Média, de 500 a 1000, e Baixa Idade Média, de 1000 a 1500. A gente poderia resumir e falar que a característica, esse material depois a gente vai disponibilizar, porque é apenas um resumo. Tá? Agora também, se quiser, depois a gente pode passar material, até livros também sobre o assunto, logicamente, caso interesse. Então, a gente percebe que ali vai aparecer o seguinte, tá? Vai se destacar que vai ser, tá?
é uma ênfase monástica, o A passou para baixo, tá? É monástica e também feudal, tá? Aí a gente vai estar explicando isso. Enquanto a outra, a baixa, vai ser de 1000 a 1500, vai ser escolástica e monárquica. Então vamos só dar uma rapidinha, explicadinha bem, tá? Monástica porque a gente fala de monastérios, conventos, tá bom? É tanto que você olha aqui nessa primeira parte, você está vendo ali no fundo, como se fosse marca d'água, ali está tendo um mosteiro. Eu pedi para que colocasse assim, para a gente visualizar e facilitar. Esse período, ele é marcado com o surgimento de mosteiros, quer dizer, o mosteiro começa um pouquinho antes, tá? O mosteiro vai começar, nesse caso ali, como a gente está falando já, pelo menos, como a gente fala, já no 3º século, 4º século, tá? Né? Mas a gente fala o seguinte, vai começar então a se destacar, a crescer, tá? E também vai ser a questão do regime, tá? Que vai ser implantado, tá? Ali na Europa, que vai ser o feudalismo. Com o rompimento, com a queda do Império Romano, nesse hiato, nesse vazio que ficou, depois de que as tribos bárbaras chegam, tá? Vai começar então a existir a criação de pequenos grupos, porque depois vai passar por mudanças esses povos bárbaros, tá? E aí vai aparecer pequenos grupos onde vão ter os senhores feudais. E aí tem aquela característica, onde tinha uma terra, onde tinha um castelo, o senhor feudal ficava ali, e ele dava suporte ao povo que ficava ali, que eram ser chamados seus vassalos, que ficavam em volta. Quando tinha alguma guerra, algum problema, alguma coisa, ele abria o castelo, então esse povo entrava, então era uma troca. Mas, logicamente, então, e esse regime vai chegar ao apogeu na Baixa Idade Média, mas começa ali. Por isso que a gente, então, fala que é monástica e também feudal. Isso já vai dando uma dica para a gente. Beleza? Por quê? Então, esse primeiro período, os primeiros 500 anos, já dá uma dica de que a igreja, na verdade, ela se isolou em parte. Por quê? Tá? Aí a gente fala o seguinte, ela se isolou em alguns aspectos. Tá? E a gente vai falar, uma coisa é porque, desde o Novo Testamento, vocês viram isso, logicamente, na igreja primitiva, quando o Rogério estava falando, de que a igreja, alguns grupos dentro da igreja estavam descontentes, porque a igreja estava perdendo um pouco daquilo que a gente fala, que era o entusiasmo, o vigor. Enquanto vieram as provações, os martírios e tudo mais, mas também, desde o tempo de Jesus e também dos outros, já existia uma visão de que, inclusive, o apóstolo Paulo vai defender essa ideia, de que, nesse caso, deveria ter uma vida mais reservada, inclusive até mesmo fazendo o voto de castidade e o voto de pobreza. Isso já existia dentro de alguns segmentos na igreja, mesmo primitiva. Só é que depois vai tomando um formato maior. A princípio, esses grupos, tá, eles tinham uma ideia de ter uma vida mais piedosa, tá, uma vida mais separada. E isso, então, vai marcar. A igreja, nesse caso, vai ser, os grupos vão estar se isolando. Mas a gente fala o seguinte, uma outra característica desse período, eu estou só pincelando isso para a gente entrar, para entender essa mudança, é que também, mesmo na igreja primitiva, aconteceu alguma coisa que é interessante, que a igreja, ela cresceu, tá? Ela alcançou as grandes cidades. A gente vê as viagens missionárias do apóstolo Paulo e os outros, sempre nós vamos vendo as cidades, não é isso? Mas acontece o seguinte, né? Existiam os grupos que estavam mais distantes, que estavam no campo, que estavam na zona rural, e a igreja também não estava atingindo. Então, foi feito também um propósito de chegar a este grupo, porque a igreja também estava se isolando, a igreja estava ficando muito urbana e estava esquecendo também, nesse caso, o que a gente pode estar falando aí, os povos que estavam na área mais rural. É interessante porque, inclusive, isso vai acabar servindo para estar explicando uma questão aí de nomes que nós damos, por exemplo, pagãos, né? De onde que vem essa questão da origem do termo pagão, né? Então, pagão vem lá do latim, paganes. E o que acontece? Os paganes eram as pessoas que viviam na zona rural, eram paganes. E os que viviam na cidade eram urbanos. Então, por isso que a igreja depois vai começar também a tentar atingir os
paganes, que para nós acabou ficando pagão. Tá? Então vocês percebem que a igreja, ela precisava alcançar as pessoas, mas em certo contexto ela estava se isolando. Estava sendo muito bom para ela viver dentro do seu contexto. Ué, e nós muitas vezes não incorremos nesse erro, mesmo no século XXI, uma tendência de a gente ficar mais fechado, mais isolado, né? Onde que a gente muitas vezes não sai para alcançar. Eu não estou falando de um tipo de evangelismo esporádico, eu estou falando de a gente alcançar. Não estou levantando uma crítica a nenhuma igreja, só estou falando que nós deveríamos, inclusive, alcançar mais. E precisamos. Na verdade, hoje o resultado do censo 22 trouxe já informações e nós percebemos uma coisa, que o crescimento dos evangélicos no Brasil não tem sido o mesmo de alguns anos atrás. Continua crescendo, mas não com o mesmo índice. Então, significa que a gente também tem que acordar. Quando a gente está crescendo, mas não está crescendo, né, nesse caso aí, mantendo um índice sempre crescente, significa que também a gente já pode estar caindo. Né? Então, a gente não pode, de forma nenhuma, tá? Já na Baixa Idade Média, ela foi mais escolástica e mais monárquica. Escolástica por quê? Vem do termo escolasticismo, tá? Do grego escolástica, que significa escola, escolher, escola. Tá? Então, fala-se sobre ali um outro período. Olha que coisa interessante. A gente poderia falar que nos primeiros 500 anos da igreja, que é chamada a Alta Idade Média, a gente poderia falar que vão surgir os chamados pais da igreja, que eram aqueles teólogos, pastores, tá? Que acompanhavam bem de perto o seu rebanho. Já no período de 1000 a 1500, vai surgir um outro grupo, que são chamados os doutores da igreja, que nesse caso eles já não estavam se importando tanto para com a igreja, eles já pensavam em uma visão mais teológica, mais acadêmica, tá? Então aí a gente tem pelo menos uma visão bem rapidinha, um esboço bem rapidinho, da 500, tá? da alta e depois da baixa. Mas agora vamos tentar pelo menos esmiuçar um pouquinho mais, por isso que a gente separou, dividiu em duas partes, tá? Então, como foi essa influência, tá, da igreja na sociedade na Alta Idade Média, tá? Lembrando uma coisa, que na Alta Idade Média, ainda nós temos aqui o que a gente pode estar falando, um cristianismo que ainda tinha muitos anseios, muitos desejos, muitas vontades. A igreja, ela estava se afastando daquilo que foi colocado, que a gente percebe como sendo, né, o padrão bíblico. Porque, de repente, a gente pode imaginar o seguinte, bom, quer dizer que tudo degringolou, tudo mudou, tudo acabou da noite para o dia. Não, queridos, não é assim. Tá, não é? Nada acaba da noite para o dia. As mudanças na teologia, vários dogmas que são inseridos, mudanças que vão acontecendo na igreja, não aconteceram da noite para o dia, levaram anos e mais anos. Em alguns casos, levaram décadas, em outros casos, podem ter levado séculos. Só para você ter uma ideia, é muito difícil você falar o seguinte, como que surgiu essa questão, né, da mariolatria na igreja? Você não pode pegar só no período, você vai ter que buscar lá embaixo. Então, não existe uma explicação muito simplória, porque nós estamos falando de um tempo elástico, 1000 anos, um milênio. Muitas coisas acontecem, tá? A gente fala em um ano, imagine em um século, acontece então em um milênio. Então, não dá para a gente explicar rapidinho, porque tem vezes que é preciso que a gente vá lá embaixo, bem lá atrás, para buscar então uma explicação, para a gente poder entender. Mas, vamos lá, era focado mais na vida, era um cristianismo que a gente pode estar falando, em uma busca de um cristianismo mais primitivo, mas tinha uma questão que era o seguinte, que era muito mais voltado, como a gente está falando aí, para alguma coisa mais mística. Tá? Então, o conhecimento não existia para todos também, tá? E a gente fala que algumas mudanças já tinham acontecido, é bem diferente, porque quando a gente fala do cristianismo inicial na igreja primitiva,
né? A gente fala de que as mensagens, os cultos que aconteciam nas igrejas lares, que geralmente eram lares, o que acontecia? Eram na língua nativa do povo. Mas depois, com o passar do tempo, com a oficialização, isso é, a partir do momento que a igreja se tornou estatal, ligada ao Estado, então a gente vai ver que começa a ter essa questão dessa mudança. E a gente fala o seguinte, e o latim passa a ter, então, um lugar de destaque, certo? E isso vai dificultando, porque o latim, ele vai começando a cair em desuso, tá? E alguns até falavam, mas não era comum todos também estarem falando. E o que acontece? Aquele culto primitivo que acontecia numa igreja local pequena, numa língua nativa, depois as igrejas vão estar se tornando igrejas maiores. No começo, as igrejas eram nos lares. Você olha lá Romanos 16, Paulo vai numerar um monte de igrejas que se reúnem na casa de tal, na casa de tal, na casa de tal. Mas depois nós vamos vendo que o grupo vai crescendo e precisava então de lugares maiores. E no período de perseguição, a igreja vai se encontrar aonde? Vai se reunir em catacumbas, né? Vai se reunir em florestas, vai se reunir em cavernas, em alguns lugares para se esconder durante a perseguição. E essa perseguição só vai começar a acabar com o imperador Constantino, tá? Mas, oficialmente, a igreja vai se tornar estatal, vai ser com o imperador Teodósio em 380, quando vai ter o decreto de Tessalônica, onde em 380, agora mais nenhuma outra religião era permitida no império. Todo mundo, agora, a partir de 380, era católico, tá? Então, quando a gente está falando o seguinte, a igreja agora, com essa questão de se tornar estatal, ela vai se tornando cada vez mais distante. Esse mesmo problema, olha que coisa interessante, vai acontecer na igreja inglesa. Tá? A igreja anglicana, eu só estou pincelando isso para a gente entender, mas, por exemplo, nós temos a igreja anglicana, quando, nesse caso, nós vemos o Wesley está vendo que a igreja não tinha nada, não atingia as pessoas. A igreja anglicana, na verdade, até hoje, mantém um aparato gigantesco, com tantas coisas, e o povão, na verdade, nem ia na igreja mais. Então, Wesley, ele faz uma revolução, né? Uma renovação, tá? Então, quando a gente olha para isso, a gente fala o seguinte, não importa o tempo, aquilo ali estava acontecendo também. A igreja se tornou estatal, oficialmente estava ligada ao Estado. E aí isso vai criar um problema quando a gente fala, porque cada vez mais a igreja vai estar dependendo da influência política. Só para que os irmãos tenham uma ideia, o primeiro concílio, o concílio de Nicéia, tá? No quarto século, 325, eu acho, ou 324, vai acontecer, e ele, na verdade, vai ser marcado pelo imperador. É o imperador que marca. Quem vai, nesse caso, abrir, e quem vai praticamente depois encerrar, vai ser o próprio imperador. A política entrou na igreja, e a política já estava influenciando a igreja. E nós sabemos que isso acontece em todos os lugares, e aconteceu em vários momentos. Bom, então a gente fala que, aí nesse período, então, a gente fala que vai ter os escritos monásticos, vão ter os conventos, e ela era mais rudimental e também era mais distante do mundo, até a gente carece de explicar ali, porque a igreja agora vai estar se tornando estatal e ela vai perder essa ligação, né? Vai perder de como está chegando mais perto do povo. Quando nós falamos isso, não quer dizer que a igreja se escondeu, não é isso. Mas a igreja foi perdendo essa ligação, esse envolvimento. A gente fala que as grandes, porque nós vamos ter depois ali, como se for, os grandes centros do cristianismo, né? E aí a gente vai ver que depois vão estar perdendo função, vão estar perdendo significado. A gente fala que o cristianismo, ele cresceu tanto e ele produziu 5 grandes centros, que seriam chamados de sés, que foi nesse caso, que era a de Jerusalém, a de Antioquia, tá? Quando você fala Antioquia, é Antioquia, tá? Que já está sabendo, né, da Síria. Quando fala outro, fala Antioquia da Psídia, né? Então, da Antioquia, onde começaram as viagens missionárias, que está lá, em Atos. Depois nós temos a questão de Alexandria, né? Nós temos aparecendo ali uma grande cidade também,
né? E a gente vai ver, tarará, depois aí a gente vai ter Constantinopla e ficou faltando uma. Lembrou? Depois eu lembro, né? Mas está falando o seguinte, que eram grandes centros ali. Constantinopla, depois a gente menciona, depois a gente trabalha. Desculpe. Mas vamos lá. O que eu quero dizer é que o fato de ter crescido muito acabou se esquecendo também de algum grupo. Queridos, no que diz o relacionamento da igreja com o mundo, é muito perigoso quando a gente começa a perder a nossa visão evangelística, a nossa visão missionária. Se nós perdermos aquilo que é a essência do cristianismo, se nós, na verdade, começarmos a colocar em primeiro lugar, né, esquecermos do objetivo, e que, logicamente, que evangelismo e missões não significa ganhar almas para Cristo em primeiro lugar, significa que a gente fala, que nesse caso é levar a glória de Deus aos povos. A salvação é uma coisa secundária. Deus sabe, segundo o contexto, tem que pregar o evangelho, sem dúvida nenhuma, mas a pessoa rejeitando ou não, o nome de Deus está sendo glorificado. Então isso que é o importante. Então é fazer com que a glória de Deus alcance todos os lugares. E aí a gente fala também, só é que tem uma coisa, a partir do momento que na Europa o Império Romano ele cai, lá no 476, a gente fala o seguinte, que agora vai surgir oportunidade para os povos que são chamados bárbaros, né? E eles são chamados bárbaros por causa dos costumes que eles tinham e da forma como que eles guerreavam, que eram extremamente fortes, violentos, né? Da forma como que eles agiam. E também porque não falava a mesma língua do povo ali, né? Então acabava. E esses povos bárbaros, então, eles vão chegando e eles invadem e vão tomando os lugares. Até que, nesse caso, então, eles tomam a Europa toda. São chamados, então, os povos francos, os povos germânicos, né, os godos, os visigodos, os estragodos, né, e tudo mais para ali vai aparecendo. Só que tem uma coisa que é interessante. Efraim, obrigado, porque tinha esquecido lá e não conseguiu colocar. É uma coisa ali que é evangelização dos povos bárbaros. Queridos, uma das evangelizações mais bem-sucedidas da história da igreja vai acontecer na Alta Idade Média, aproximadamente aí nesse período que a gente fala de 500, de 600, por aí, 600 e pouco. Quando a igreja, na Europa, a igreja cristã, vai empreender uma super evangelização dos povos bárbaros, inclusive mandando os missionários para terrenos, para áreas longínquas. É considerado como uma das mais bem-sucedidas campanhas evangelísticas da história da igreja. Para se ter uma ideia, em uma questão de pouco tempo, vamos falar de alguns, praticamente aí como se fosse um século, até menos um pouco, mas a gente pensar nisso, todos os povos bárbaros tinham sido alcançados para Jesus. Então, quando você fala que é um período é uma noite de trevas, não foi bem assim. A igreja, nesse período também, ela desenvolveu uma estratégia missionária interessantíssima. E muitos desses missionários, eles, na verdade, tiveram que ir aprender a língua, conquistar os povos e tiveram que enfrentar barreiras gigantescas. Mas é interessante a gente perceber que a igreja deu uma resposta. Então é isso, a gente tem que, na verdade, dar uma resposta. Muitas vezes nós temos as nossas limitações, mas nós precisamos dar uma resposta. Nós estamos inseridos em um mundo que jaz no maligno, mas sendo que o mundo pertence a Deus. Quando eu estou falando que o mundo jaz no maligno, nós estamos falando questão, né, que é cultural, de onde que o inimigo tem tomado. Mas o mundo terra-planeta é o nosso Senhor que manda. É Ele que tem todo o poder. Então a igreja vai desenvolver isso de tal forma, mais uma campanha maravilhosa. Vão aparecer mártires, mas muitos vão ser muito bem-sucedidos, e os povos bárbaros. Tudo bem que talvez a gente pudesse questionar um pouco essa questão do evangelismo. Como também a gente poderia questionar a questão do evangelismo e missões quando os jesuítas chegam no Brasil para catequizar os índios. Queridos, nós não estamos aqui falando de tornar
tá? Como se fosse protestante. Nós estamos falando de tornar cristão, certo? Então, é tornar cristão. Então, a igreja empreendeu e foi, na verdade, extremamente bem-sucedida. Então, significa que a igreja na Idade Média, apesar de erros e desacertos, mas os erros e desacertos geralmente eram de líderes. A liderança que estava, na verdade, perdendo o seu foco, perdendo a sua visão. Bom, mas aí a gente fala, conseguiu conquistar. Só é que, ainda levando em consideração essa questão da queda do Império Romano, e o início agora de um novo momento, né, ali na Idade Média, na Alta Idade Média, a gente vai perceber uma coisa, que os bárbaros que foram sendo conquistados, e foram tendo ganho para Cristo, para a igreja, eles, então, também tinham uma coisa, isso acabou fazendo com que, ali, na Europa, começasse a dar um destaque, uma proeminência, aquilo que nós podemos falar, aquele que era o líder na Europa, que era, nesse caso, o Papa de Roma, tá? Que era o líder de Roma. Então, lembrado que nós falamos dessas sés que tinham, nesse caso, seus líderes, né? E nesse caso aí a gente fala o seguinte, só é que na igreja, a partir do momento que depois é transferido a capital do Império Romano, de Roma, com Constantino, tá? Que aí é levado lá para Constantinopla, que inclusive Constantino queria dar o nome de Nova Roma, tá? Aí, o que acontece? Mas deram o nome depois de Constantinopla, em homenagem a ele. E o que acontece? O poder político da igreja foi levado para o Oriente. Antes, o poder político estava no Ocidente, estava em Roma. Mas agora o poder político foi levado para o Oriente, para Constantinopla. E nesse vácuo que ficou, o líder de Roma, que vai ser chamado de Papa, ele vai começar a ter proeminência. Inclusive, nas invasões bárbaras, em algumas delas, coube ao próprio Papa assumir um papel de pacificador para dar alguma solução em algum tipo de invasão. Então, você vê que o líder de Roma começou a ter proeminência. E levando em conta que os outros estavam em declínio, Jerusalém já não era a mesma coisa, Alexandria já não era a mesma coisa, né? Antioquia também já não era a mesma coisa, tá? Aí vai ficar nesse caso dois grandes pontos, que vai ser Roma e Constantinopla, certo? Roma e Constantinopla, mas em Constantinopla estava o imperador, em Roma não tinha mais imperador. Então, quem assume o papel político também? O Papa. Sendo assim, então a gente percebe que a Europa, o papado vai começar a ter um destaque, uma proeminência, e aí, então a gente fala que a partir do do sexto século vai começar a surgir, então, papas que vão estar desempenhando um papel interessante. São poucos, porque depois aparecem também uns que acabam tendo um papel terrível, mas a gente fala que vai estar aparecendo por aí, vai ter esse momento. E aí a gente fala que vai ser marcado pela hegemonia do papado. A Europa agora, ela tem um líder religioso, mas em outras palavras, ela tem um líder também político, levando em consideração que era o próprio Papa que passa a ser considerado como o vigário de Deus na terra. E sendo assim, era a mão de Deus na terra e ele que praticamente determinava tudo. Só para a gente ter confirmar tudo isso e ficar bem claro, no ano 800, ainda ali, na Alta Idade Média, houve a coroação de um rei, que era chamado então Carlos Magno. Esse rei, no ano 800, ele foi coroado. E quem o coroou foi o próprio Papa. O Papa, colocando a coroa sobre o rei, estava dizendo mais ou menos o seguinte, né? Eu sou a mão de Deus, estou dando autoridade, estou colocando autoridade sobre você. Por isso o Papa podia, nesse caso, né,
ele podia coroar, como também ele podia, nesse caso, até mesmo fazer com que o rei perdesse, tá? Isso que seria o seu prestígio e a sua posição. Então, era comum os reis ficarem debaixo do tacão do Papa. O Papa mandava e desmandava. Aí agora já começa a ter uma outra coisa, irmãos. Ele não só mandava numa questão mais política, mas muitas vezes até mesmo em questão militar, porque também podia constituir exército, e também de uma outra coisa, mandava em tudo, inclusive, né, nas próprias artes, nas próprias ciências, mandava em tudo. Por isso que a gente fala, então, ali a igreja, nesse período da Idade Média, principalmente na Alta Idade Média, o poderio papal passa a se agigantar tanto que a gente fala o seguinte, não tinha nada que pudesse rivalizar ou contestar essa autoridade papal. Ninguém seria louco de fazer qualquer uma dessas coisas. Ninguém, em sã consciência, não faria. Porque seria, a igreja trabalhava com duas formas de disciplina, que nesse caso, para pessoas, inclusive para o rei, era excomunhão. Ele era excomungado e pronto. Mas também tinha um outro tipo de disciplina que era dado por uma cidade. A cidade, ela podia, nesse caso, acabar tendo, então, todas as cerimônias, a missa e tudo, encerrado, e as igrejas ficavam de porta fechada. Então, esse tipo de disciplina criava para o povo, que ainda dependia muito de uma visão mística, para eles era uma coisa terrível. Se a igreja está fechada, se não pode ter a missa, então nós, na verdade, estamos irremediavelmente perdidos. Não temos o que fazer. Então, eles usavam dessa forma para pressionar. Então, o Papa tinha, nesse período, tinha um poder, assim, inesgotável. Ninguém questionava, tá? Não se questionava, tá? E aí a gente fala o seguinte, e a igreja, então, age como um instrumento para propagar o conhecimento, e nesse período do ano 800, que vai ter um reavivamento, que é até interessante para a gente ver, nem tudo está perdido, mesmo quando parece que tudo está perdido. Mais ou menos tem aquela situação lá, de quando a gente fala lá do profeta que vai para a caverna, Elias, e fala, Senhor, né, só eu fiquei, né, todos se abandonaram, Senhor, só eu fiquei, né, então, não sou melhor do que meus pais, não sei o que e tal, né, tira a minha vida, pode me levar. Aí Deus fala, olha, tem 7.000 que não dobraram o joelho ainda diante de Baal. Você não está sozinho, não. A história da igreja serve para mostrar uma coisa, como toda a Bíblia, Deus sempre tem um remanescente fiel. A igreja pode se corromper em qualquer tempo e em qualquer lugar, mas Deus sempre vai ter um remanescente fiel. Talvez não seja um grupo muito grande, mas vai ter um grupo fiel, que vai levar Deus a sério, a vida com Deus a sério. Tá? Então a gente fala que houve nesse período aí também um reavivamento. E é interessante, querido, sabe por quê? O Carlos Magno disse que esse rei aí, ele é um gigantesco, era bem altão e analfabeto, mas ele deu uma super ênfase na questão dos mosteiros. Esses mosteiros começaram a se tornar centro cultural. Funcionava como escola, para que as pessoas aprendessem a leitura, conhecimento. Funcionava também como técnicas de agricultura. Olha que coisa interessante, vários mosteiros também, nesse período, eles foram desenvolvendo técnicas, até mesmo no que diz respeito à questão, como que a gente fala hoje, de comida, alimento, né? Como que dá um nome, Não, agropecuária é plantar, produzir. Quando a pessoa está fazendo a comida lá, que faz os pratos deliciosos lá. Culinária, mas eles têm um nome quando eles falam. Gastronomia, obrigado, né? A gastronomia. Vocês acreditam que muitos pães, muitos biscoitos, muitos pratos surgiram nos conventos, nos mosteiros? Artes, tá? Várias técnicas para plantio também. Porque no começo era bem mais rudimentar, depois aí mais ou menos já indo aí, como a gente fala, já caminhando para o final desse período aí da Alta Idade Média, os mosteiros eles se espalharam, pipocaram na Europa.
todo lugar tinha mosteiro, todo lugar. Antes eram lugares distantes. A gente até vê aqueles mais antigos, muitas vezes lá na pontinha de um abismo, né? Lá em cima do monte. Aqueles ali são bem antigos. É uma fase inicial, embrionária. Depois a gente vai vendo que vai estar chegando. E depois, quando chega na baixa Idade Média, ele vai ter outra característica, mas a gente chega lá. Então, o que acontece? Aí a gente percebe que eles acabaram desenvolvendo e incentivando. Então, meus irmãos, até mesmo conventos e mosteiros que aparentemente, né, a gente pode falar, será que produziu alguma coisa boa? Produziu também. Produziu também. Então, nem tudo está perdido. Né? Então, avanços aconteceram. Tem o tempo, né? Depois, quando estiver chegando ali, é só avisar que a gente para. O nosso objetivo é a gente estar fechando, porque essa parte é maior. E depois a gente fala. Tem mais 5 minutinhos para a gente fechar aqui. Tá? E aí a gente fala o seguinte. Então, é muito interessante a gente perceber, irmãos, que o nosso Deus é soberano. E Deus nos usa até mesmo quando nós temos os nossos equívocos e os nossos erros. É lógico que Deus quer nos usar com os nossos acertos, mas mesmo com os nossos erros, pode ser um aprendizado. Mesmo com falhas, a gente pode tirar lições preciosas. O grande problema é quando a gente não estuda a história da igreja e incorre nos mesmos erros. Isso é o grande problema. Então, nós podemos tirar lições preciosas, aprendendo com irmãos nossos, como acertaram e como falharam, para que a gente não incorra nos erros e valorize os acertos. Mas, então, fechando ali, a gente fala que foi muito interessante. Outra coisa que é interessante também com os mosteiros. Várias cópias que nós temos hoje de manuscritos foram reproduzidas em mosteiros. Os monges se tornaram verdadeiros escribas. E tudo manual. Então, para você ver, produziram algo que é muito interessante e que, inclusive, tem muito valor para nós hoje. Se não tivesse se preocupado com isso, tá? Então, estamos chegando ao final dessa primeira parte, que é chamada Alta Idade Média. Tá? Logicamente que a gente tem que correr e pincelar. Mas depois, em qualquer outra oportunidade, se precisar de a gente tratar alguma coisa, falando acerca de mosteiros, de convento, vida monástica, alguma coisa, nós estamos à disposição, isso é sem dúvida nenhuma. O nosso propósito está, como se diz, semeando conhecimento. E, logicamente, quando você semeia, você aprende também, porque vão ter as perguntas e certamente nós vamos aprender com as perguntas também, não é isso? Porque a gente parte da premissa seguinte, quem faz a pergunta, na verdade, conhece um pouquinho para fazer a pergunta. Porque senão ele não vai fazer uma pergunta sem pé, sem cabeça, não é verdade? Então, se ele conhece um pouquinho, se eu não souber responder, ele mesmo responde. Brincadeira, brincadeira. Senão eu vou falar que depois, então ninguém vai fazer pergunta. É brincadeira, gente, é brincadeira. Então, estamos fechando a primeira parte. Pois bem, então deu para a gente aí dar uma descansada, dar uma aliviada. E eu até falo que a gente, como eu sou apaixonado por história, então acaba que a gente vai falando e, né, o tempo vai passando. Então, eu vou pedir o seguinte, que aí, quando estiver faltando lá os 20 minutos finais, para que a gente pare aqui, para que passe o momento também ali de perguntas e também de informações, porque talvez alguém tenha uma informação interessante e a gente pode passar. Beleza? Então, vamos passar para o segundo. Então, o Efraim vai colocar para nós, lá fazendo favor. Aí vai ser na Baixa Idade Média. Então, a gente vai mudar um pouquinho. Ele vai ampliar um pouquinho ali. Conclusão a gente pode colocar depois. Aí vai ficar parecendo como se fosse a marca d'água, uma catedral. Porque aí nós estamos vendo o seguinte, na Baixa Idade Média, o cristianismo já se torna bem mais elaborado. As construções, na verdade, passam a ter um destaque, tá? E a gente fala o seguinte, então, esse período aí onde a gente vai começar a ver que as igrejas vão chamar a atenção, porque as igrejas vão estar se transformando em catedrais. A visão que eles tinham em uma catedral é que aquela parte mais alta da catedral era como se estivesse tocando no céu. Uma visão de que, através da catedral, numa catedral, que era uma obra de arte, então podia, nesse caso aí, era como se o próprio Deus, que o Espírito Santo descesse até
lixo. Era uma questão mística também. Então, essa questão de arquitetura foi desenvolvida, né? Porque com as grandes catedrais, grandes construções, nós temos até hoje catedrais que não foram encerradas, não foram concluídas, né? Então, ainda lá, rapaz, mais um pouquinho, não sei nem se vai terminar até a volta de Cristo, mas de tão gigantes que ficaram. Bom, mas a gente fala então, agora nós vamos passar para um outro momento, que é chamada Baixa Idade Média, onde os focos vão ser nas catedrais, nas relíquias, peregrinações, tá? Onde nós falamos do escolasticismo e universidade. Então, enquanto o outro era mais rudimentar, esse é mais elaborado. E esse agora vai ficar mais próximo do mundo, mas não no sentido de alcançar as pessoas, né? No sentido de oportunidade. Vai ficar agora, como a gente está falando, bem mais localizado, bem mais pertinho do povo, mas nem todos tinham acesso que deveriam ter e poderiam, nesse caso, desfrutar disso tudo. A gente fala que a igreja, com o passar do tempo, ela vai produzindo o que a gente fala que é uma certa elite, inclusive uma elite pensante, onde também a própria hierarquia vai trabalhar entre o baixo clero e o alto clero, né? E isso vai fazer com que se torne algo mais distante. É tanto que a gente fala que nesse período aí, é um período de extrema pobreza, de grandes dificuldades, mas a igreja cada vez mais estava se tornando luxuosa. As igrejas cada vez mais, como catedrais, estavam se tornando suntuosas, mas no entanto, o povão estava na miséria. Então estava bem distante daquilo que a gente fala, tá? Estava na cidade, o povo, em outras palavras, via, mas o povo não conseguia desfrutar direito, porque praticamente era a elite que desfrutava das grandes coisas. A troca de favores, a ligação, isso vai ter um nome que vai ser chamado então na história de simonia, compra de cargos. Então começou a existir compra de cargos, então seja bispo, seja arcebispo, seja cardeal, alguns desses cargos eles eram comprados financeiramente, famílias que tinham condição. Não era uma questão de uma ascensão de uma pessoa mais simples, não. Geralmente só chegava a essa posição do alto clero quem tinha, na verdade, era de família influente. O baixo clero, sim. E o baixo clero era marcado nesse período, como a gente fala, de padres extremamente simples, que não tinham um bom conhecimento. É tanto que o Lutero, ele vai falar que esperava que quando, né, acontecesse, chegar um momento de que as pessoas iam ter mais conhecimento bíblico do que os padres, porque os padres conheciam muito pouco. Então ele faz essa comparação, é lógico que é um pouco mais absurda, né, mas ele faz isso, no sentido de falar então. E outra coisa, então, nesse período aí, vai acontecendo que a gente fala o seguinte, a igreja, tá, a Europa vai vivendo duas situações. Uma que a gente fala é o seguinte, os pobres, cada vez mais pobres, distantes, sendo esquecidos, e as elites cada vez mais ricas e cada vez mais favorecidas, e usufruindo, gozando de vários privilégios, inclusive privilégios eclesiásticos. Então, aí vai ser uma marca, é tanto que isso aí vai se caracterizar, vai ficar bem forte, essa pobreza, quando vai irromper aquilo que a gente fala, uma das pestes mais terríveis da história da humanidade, que vai ser a peste negra, 1300, por aí, uma coisa assim, onde eles acreditam que praticamente 1/3 da população europeia vai falecer. Calculam com certeza, mais ou menos, eles calculam que ali, como se fosse um número absurdo, né, mas foi realmente, diz que é uma coisa terrível. E é que a gente percebe que, mesmo estando ali agora mais perto, mas as pessoas não tinham esse contato. Por quê? Todas as missas eram em latins, e o povo já não falava mais latim. Todo cerimonial, nesse caso, tinha uma estrutura extremamente pomposa e muito fechada. Por exemplo, as missas, os cultos eram desenvolvidos e geralmente as pessoas ficavam um pouco mais distantes, e o altar, né, que tinha, logicamente, era o próprio
clérigo, né, o padre ou quem estava, nesse caso, à frente, ele ficava de costa para o povo. Eu não sei, talvez alguém já ouviu a história de pais, ou alguém falando isso, né? Os pais contando de que chegaram a pegar algum período, até mesmo no Brasil, quando, né, o padre fazia a missa, né, realizava a missa de costa, né? Isso aí é mais, né? Então, provavelmente aqui o pessoal já ouviu de algum pai, algum avô, alguém, né? Porque todo mundo aqui é novo, né? Então, nesse caso aí não tem, né, dificuldade. Mas a gente fala, chegamos a... Isso vai mudar aqui quando a gente fala bem recente, que a gente vai falar com o Vaticano II, né? Então, não é uma mudança, é tanto que dentro da Igreja Católica alguns ainda pensam em voltar a isso aí, mas não tem mais jeito não, é irreversível, né? Bom, esse enfrentamento da peste negra foi feito com bastante misticismo, porque não tinha de forma nenhuma nenhum remédio ou nenhum tratamento medicinal que pudesse. Então era feito o seguinte, pegou, o corpo desenvolveu, conseguiu, nesse caso, reagir satisfatoriamente, não morria. Senão, é mais ou menos como que aconteceu um bom tempo ali no ebola lá na África, né? Não tinha vacina, não tinha nada, a pessoa pegou e se conseguiu sair, tudo bem, mas se não conseguiu, então foi um período também muito difícil. E a igreja, nesse caso, né, explorou muito essa onda mística, começou a ter muitas procissões, tá? Então, onde na verdade eles faziam também as suas penitências na tentativa de ter a cura ou de evitar que o mal chegasse naquela cidade ou então naquela casa, naquela família. Então é um período também que a gente fala de muito misticismo. A gente fala que a igreja esteve mais próxima, mas as pessoas, na verdade, não chegaram para dentro da igreja. Enquanto no primeiro momento as igrejas ficavam mais longe, e as pessoas não tinham muito como me aproximar, na Baixa a igreja estava perto, mas nesse caso também não tinham mais, o acesso não era tão fácil assim também, porque podia chegar lá, mas não entendia praticamente nada, e acabava também, né, tendo um certo preconceito. Para a gente ter uma ideia de como isso trata, como a gente vê essa mudança, vocês estão lembrados, quando eu falei no período lá da Alta Idade Média, que os mosteiros, os conventos, eles ficavam mais isolados, né? Bem distantes, porque eles não queriam contato com ninguém. Então, não queriam contato. Já nesse período agora aí, da Baixa Idade Média, vai ter o contrário. Vai continuar existindo esses mosteiros, esses conventos distantes, mas vai ter uma nova fase agora, que vão começar a ser chamadas ordens mendicantes. Os conventos passaram a ficar praticamente ligados, bem próximos da cidade. Por isso que surgiram essas ordens que eram chamadas mendicantes, onde as pessoas que iam, nesse caso, para os mosteiros, eles dependiam muito de contribuição, de ajuda, de oferta das cidades que estavam ali perto. Então é chamado ordens mendicantes. Eles ficavam praticamente mesmo só para rezar, para fazer, nesse caso, seus exercícios. Aquelas técnicas que foram usadas lá no outro período já, nesse caso aí, eram aqueles mais distantes. E tem até o que a gente fala, uma questão lógica, né? Se você está em um lugar distante, você não tem acesso à comida, o que você tem que fazer? Você tem que plantar. É óbvio. Tem que desenvolver, né, técnicas de plantio. Isso é óbvio. Se você está perto de uma cidade e você começa a ter comida com facilidade, por que você vai plantar? Né? Tudo que a gente ganha fácil, a gente não quer ter trabalho depois, né? O caso lá da onça, né? Ficaram jogando peixe demais para a onça, e a onça sempre perto do pesqueiro, chegou o momento que a onça quis mudar, né? Mas eu estou falando, realmente, não se alimenta, né, animal, selvagem, não se alimenta, deixa ele se virar lá, né? Nem chega perto. Então a gente fala o seguinte, o convívio deles vai favorecendo tudo isso, vão ficar mais próximos, inclusive o próprio, como a gente fala, Lutero vai pertencer a uma dessas ordens, que é chamada uma ordem agostiniana, né? Tá? E o Papa recente, agora, ele também é dessa ordem agostiniana, que foi Agostinho também, ou que foi Lutero, desculpe. Tá? Então a gente fala o seguinte, o avanço, depois aí a gente fala que as mudanças vão acontecendo, porque aí fala o quê? Aí vai chegar depois, já indo mais para o final desse período da Baixa Idade Média, a gente fala que, eu não coloquei ali porque eu achei que não vai trazer muita informação, mas nós tivemos no século XI e XII, que eram chamadas ali as
cruzadas, quando saíram e foram lá para o Oriente para tentar recuperar Jerusalém. Houve favorecimento no relacionamento com o mundo? Houve, porque livros, materiais da cultura árabe acabaram chegando também até a Europa, né? E isso vai influenciar a filosofia, porque agora aquela ideia de tanto de Platão, Sócrates que tinham, vai perder um pouco, vai chegar agora um novo conhecimento de um novo filósofo, através dos conhecimentos árabes, que vai ser nesse caso, tá? Que é de uma linha mais tomista, que vai ser Aristóteles, né? Aristóteles, desculpe. Tá? Então, quando a gente fala o seguinte, olha para tudo isso, então teve contribuição também, apesar das dificuldades e tantas outras coisas, mas teve. Esse relacionamento de igreja com a sociedade, com o mundo, sempre teve coisas boas, mas também teve coisas turbulentas, difíceis. As cruzadas trazem isso, trouxeram mais turbulência do que benefício, né? Acabou acirrando mais a disputa com os povos islâmicos, tá? Outra coisa que a gente fala ali, então, o avanço, como a gente fala da imprensa, quando surge a imprensa de Gutenberg, então agora vai ser uma oportunidade de ouro para que boa parte do material que era usado de uma forma, né, era copiado, onde tinha os copistas, agora vai ser impresso. E o primeiro livro a ser impresso vai ser a Bíblia de Gutenberg. E até hoje, olha que coisa interessante, a Bíblia continua sendo o livro mais impresso, tá, da humanidade. Ela nunca perdeu para nenhum outro livro. Sempre o best-seller. Desde a primeira edição até hoje, a Bíblia é o livro mais impresso, né? Que coisa interessante, quer dizer, só pode ser a palavra de Deus, né? Porque não teve nenhum período que ela tenha perdido, mesmo sendo caçada, mesmo sendo queimada. Eu li que a Bíblia é maior do que a soma de todos os livros. Se for pensar, então, em termos do que foi produzido, né? Obrigado. Então, a gente fala, aí, em compensação, vocês estão lembrados que no primeiro momento, lá na Alta Idade Média, houve o que nós podemos falar, uma hegemonia do papado? Estão lembrados? Agora, o que acontece? O anticlericalismo e o antipapismo. O que, na verdade, teve na alta, a baixa vai jogando tudo por terra. Porque vai acontecer, no século XIII, século XIV, talvez um dos maiores escândalos do papismo. Se você procurar lá na internet, em qualquer livro, você vai achar. Não tem problema nenhum, você acha, porque não tem como esconder. Foi uma página realmente que a igreja não gosta de expor, mas está lá, não tem como retirar. Nós tivemos um problema onde, aí, por disputas políticas na Cúria, né, nesse caso aí, quando teve um conclave, né, o que acontece? Então, um papa que tinha sido eleito, ele acabou sendo deposto e outro foi, né, colocado no lugar. E então vai ter esse período que a gente fala, 2 papas no poder. É tanto que se você vai ver lá, isso está muito claro, inclusive aparece em vários livros de história, que vai ter um momento na Europa que a igreja vai ter 2 papas. Alguns países da Europa ficaram ligados, dando obediência a um papa, e outros países ficaram ligados dando obediência a outro papa. Então, durma-se com esse problema. Uma igreja com 2 papas, quem é que está certo? Aí tentam resolver, até que o imperador fala, chega, esse negócio está ficando absurdo. Marcaram um conclave e vão ter então. Aí, quando pensa que não, vai ser eleito o outro, porque os outros 2 não abdicaram. Aí vai ter um momento na história que vão ter 3 papas. Isso é história, está lá, não tem como fugir, é só você pesquisar. Então aí você fala o seguinte, como que fica a cabeça do povo? Olha, mas quem que está certo? É o Papa 1, Papa 2 ou o Papa 3? Na verdade, ainda tinha Papa sobrando, Papa para todo mundo, né? Papando tudo, né? E é o seguinte, quanto mais Papa, mais imposto, era isso. Porque as igrejas, os países pagavam. Então, chegou um tempo, irmãos, que secularmente, até mesmo as universidades e algumas lideranças falaram o seguinte, por favor, vocês precisam resolver esse problema. Até que realmente teve os concílios, e esses concílios chegaram ao momento de que realmente colocaram para resolver essa questão no papado. Mas aí já foi um declínio, né? É tanto que houve um período que, olha, um período também que é histórico, que é o Vaticano, nesse caso, a capital, né, aí, como foi
deixou de ser ligado a Roma, o papado, e passou para a cidade de Avignon, na França. Então, já houve um período que também o Papa não ficou em Roma, foi para Avignon. Tá? É um período que a gente fala que é chamado o cativeiro babilônico, cerca de 70 anos. Então, depois se você colocar isso na internet, você vai vendo tudo, né? Como eu estou falando, é muita informação, né, para pouco tempo. E a gente fala o seguinte, e aí nesse contexto, todo mundo, até mesmo as universidades, estavam falando, o negócio está complicado. Se antes os papas eram vistos como pessoas de grande importância, agora vai chegando ao declínio. Tá? Vai caindo, já eram, na verdade, os papas nesse período já eram sombras daqueles primeiros que existiram. Não que todos fossem bons, mas esses agora aí que o negócio estava terrível. Aí o que acontece? Tá? Aí vão surgir o papel dos pré-reformadores. Vão começar a surgir em vários países da Europa, homens, inclusive clérigos, que tinham posição de influência na igreja, que vão começando a fazer o quê? Vão falando o seguinte, olha, nós não concordamos com isso, a igreja perdeu o foco, a igreja saiu, né, da sua linha, a igreja, na verdade, está totalmente fora. E aí a gente fala que esses pré-reformadores que vieram, a maioria deles foram presos, foram julgados e foram mortos. Porque, segundo a visão católica, isso não é uma informação minha, é uma questão da própria Igreja Católica. Dogma não se discute. O dogma católico você aceita. Você não tem. O dogma para as igrejas reformadas podem ser discutidos, desde que você levante embasamento bíblico para discutir. Igreja Católica você não discute dogma, você aceita. Você não tem, mas o que eu penso, mas o que não tem isso, meu. Não é o que você pensa, não é o que você imagina, é o que a igreja determinou e pronto, é isso e pronto. Não tem como questionar, não tem como perguntar, é isso e pronto, é ponto pacífico, né? Então, aí, mas começou a ter então, tudo isso foi se levantando, essa insatisfação foi gerando, então, aí a gente fala o seguinte, por outro lado, a gente fala que, tão lembrado que nós falamos do feudalismo, o feudalismo vai começando a perder também a sua força, que foi uma marca da Idade Média, do sistema político, ele vai perdendo a sua força. E o que vai começar a surgir? Vão começar a surgir, então, agora que são chamados nações-estados. Alguns países vão começar a ser formados e vão começar, então, agora a ter ser uma nação. Quando a gente fala o seguinte, Inglaterra, França, Alemanha, Portugal, Espanha, os países vão começando a ter esses lugares vão começar a ter agora um formato e vão se tornar em nação, e vão ter reis. E os reis vão começar a questionar a autoridade papal. Está lembrado que lá na Alta Idade Média ninguém questionava? Agora os próprios reis vão questionar. Só para que os irmãos tenham uma ideia, para a gente apresentar, como falar aqui, se no ano 800 foi a coroação de Carlos Magno, quando o Papa o coroou, né? 1000 anos depois, em 1800, e até a coroação, só uma informação para a gente falar como houve o declínio, de Napoleão. E quando ele estava para ser coroado, ele tomou a coroa das mãos, nesse caso, do Papa, e ele mesmo colocou na cabeça, no sinal de falar o seguinte, não é um Papa que vai me coroar, não é um líder religioso que vai me coroar, eu me autocoroo. Tomou e colocou. É tanto que lá no Museu de Louvre tem um quadro gigantesco, né, lá, falando dessa coroação de Napoleão. Vocês percebem? Enquanto 800, o Carlos Magno buscou o Papa para ser coroado, em 1800, Napoleão falou o seguinte, não, ninguém vai me coroar não, eu me autocoroo. Para você ver que já não tinha mais. Então hoje, para nós, como a gente fala, em termo mundial, a figura religiosa do papado, ele perdeu muito significado, tem muito ligação para a Igreja Católica, mas para o mundo agora já perdeu muito do seu valor, do seu significado. Não era como foi na Idade Média, na alta e nem na baixa, mas já estava declinando. Por isso que a gente fala o seguinte, que aí então a gente vê que aí está acontecendo uma grande transformação.
desde o século 12º até o século, nesse caso, 16, a gente vai ver agora grandes escolas teológicas vão estar surgindo na Europa, que são chamados, então, esses que vão ser chamados de doutores da igreja. E essas escolas começaram a debater uma série de doutrinas. E são esses doutores da igreja que debateram essa série de doutrinas, tá? Que nesse caso vão servir de base para muitas das doutrinas que os reformadores do século XVI vão tomar. Lutero, nesse caso, como Calvino, como os outros, eles, na verdade, irmãos, não começaram a ler a Bíblia, tiveram uma ideia e começaram a desenvolver a sua teologia. Não é isso, meu irmão. Eles se basearam em informações de outros também, que vieram antes dele, inclusive até de Agostinho. Então, um teólogo não surge, né, pensando em uma teologia própria, porque a gente até fala o seguinte: se a pessoa estiver pensando que é um teólogo e criou uma teologia própria e não tem nenhum embasamento com a história, provavelmente ele está diante de uma heresia, porque não tem como teólogo criar uma teologia própria, ele sempre vai pegar informações. Aí chega no ponto que a gente fala até que vem a questão da reforma protestante, né? Enquanto o Renascimento foi mais secular, a reforma protestante foi mais religiosa. Por isso que a gente vê que lá na Itália, em vários outros países, o Renascimento tem muito a ver com escultura, com pintura, enquanto a reforma protestante tem muito a ver com teologia. Não que as outras não tiveram também, tiveram. Mas a gente pode falar o seguinte: a Igreja Católica produziu duas grandes filhas, tá? A Renascença e a Reforma Protestante. Todas duas saíram da Igreja Católica. Bom, aí estamos preparando agora para o período da Reforma Protestante. Foi uma pincelada, mas espero que alguma coisa tenha ficado, pelo menos de informação, de observação, e a gente vai parar agora, porque se precisar, alguém tiver alguma informação, algum acréscimo, um adendo, se alguém tiver também alguma pergunta, eu creio que o momento é esse.